que bonitinho. Oi, estamos ao vivo então agora. Olá, pessoal. Boa noite. Não, Beto, fala não. Oi. Tudo ok, né? Tem um espectador. Tudo ok. Vou tirar um pouquinho aqui agora. Ok. Mais alguém? Chame Marelu. Primeira e dia 8. São 2 reuniões. Pronto, ok. Boa noite, pessoal. Então vamos começar a nossa reunião. Hoje o tema é não tem mais, não tem mais. Estamos com Thalisson e Giana como os facilitadores. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu posso designar alguém? E fiquem bem à vontade, os dois estão à frente. Então, quem deseja fazer a prece inicial? Não fujam dos olhares aqui. Isabela? Deixar todos os caminhos. E aprender a assumir o máximo possível seus ensinamentos. Assim seja. Então, passar a palavra para a Giana, que já está aqui conosco. Quando você quiser falar, Giana, pode interromper, certo? Beleza. Estamos te ouvindo bem. Esse é o nosso roteiro. Não, tá muito bonita a imagem, realmente. Essa é uma espécie de F3. Três evangelistas falam dela. Só que Marcos é o mais diferente de todos. No final, na leitura de apenas um versículo. Mateus 10, 26, 31, perseguições e tradução de dúvida. Portanto, não tem mais, pois nada há encoberto, não haverá de ser revelado, nem escondido, que não haverá de ser conhecido. Porque o dia na terra diz a luz, que ouvis ao ouvido e proclamais sobre os terraços. Mas os que matam o corpo não podem matar a alma. Pode destruir no Geena tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados, portanto não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. É a tradução da Bíblia de Jerusalém que coloca esse trecho com o nome de falar abertamente sem medo. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não a ser revelado. Porque vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, porque vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na Geena, na verdade. Não se vendem 2 pardais por um asse, e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Pois valeis mais do que muitos pardais. Não. Ali primeiro, no versículo 26, Haroldo traduz como conhecido, que dá a ideia de... A tradução, o significado de conhecido é
decidir ou que aquilo tem conhecimento ou experiência. No sentido de experiência. É esse o nosso. Pronto. Have dá sentido de atividade, você vai fazer aquilo. Né? O revelado dá uma passividade, é aquilo que é descoberto, manifesto, mostrado. Então é algo passivo, se alguém te mostra. Sobre os terraços, sobre os telhados, Moguena e Naguena. Haroldo fala Moguena. Esse no e esse Guena com G maiúsculo dá a ideia de lugar e personificação. Naguena dá a ideia de localidade, mas não possui personificação do que é. Se ele conseguir aqui, no grego é feminino. Seria árabe, né? Então, assim, se decidiu Jerusalém, eu vou traduzir como está no grego, a palavra grego é feminino. E não está lendo mais não? Não. Não. E não está também no grego? Os crentes não tem, é tudo letra maiúscula, sem espaço, sem vírgula, né? Usando as letras grandes assim. A gente é igual, mas assim, é feminina a palavra. Se for questão do gênero aqui, seria feminino, mas o que está no disso vai além disso, né? Do gênero. Essa é a passagem em Lucas. Pode ler, Aline? Sim. Lucas 3:6. A vós, meus amigos, digo, não tem mais os que matam e depois não tem algo mais a fazer. Eu vos mostrarei a quem temer. Temei quem, depois de matar, tem autoridade para lançar no gênero. Sim, eu vos digo, temei a estes, não se vendem 5 pardais por 2 asas. Por 2 asas? E nenhum deles está esquecido diante de Deus, mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. Valeis mais por muitos pardais. É o Novo Testamento. Falar abertamente e sem temor. Meus amigos, eu vos digo, não tem mais medo dos que matam o corpo e depois disso, nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na gente. Sim, eu vos digo a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asas. Por 2 asas? E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Então já é bem diferente da leitura de Mateus, né? Antes de comentar bem sobre o que a gente destacou, vou ler em Marcos. Capítulo 4, versículo 22. Pois nada há de oculto que não se venha a ser manifesto, e nada de segredo que não venha à luz do dia. É isso. Então. Oi. Essa é a passagem do Que é como receber e transmitir o ensinamento de Jesus. Aqui na Giana quer falar alguma coisa. Giana? Oi. Na realidade, assim, eu não sei se vocês estão me entendendo, porque está falhando muito o som. Eu não estou conseguindo acompanhar esses comentários de vocês. Mas eu queria só contextualizar, né, essa perícope, porque quando eu fui ler essa perícope, eu li assim diversas vezes para eu conseguir entender assim, né, o que Jesus estava querendo dizer. Então, na realidade, essa perícope, Jesus dá 3 razões, né, para que os discípulos não tivessem medo, não temessem, porque ele sabia, né, da dificuldade que seria sair e pregar, né, e viver o evangelho. Então, eles sabiam, né, que eles iriam passar por situações de perseguições, de injúria. Então, ele é como se ele fosse dar conforto a esses discípulos. E para isso ele deu 3 razões,
né, para que eles se sentissem confortados em seu coração e fosse cumprir a sua missão. Então, um dos pontos de vista, né, do não temeis que Jesus coloca no versículo 26 e 27, ele faz um esclarecimento da necessidade da verdade, né, da emergência que é a verdade, ou seja, a questão de que mais cedo ou mais tarde tudo viria à tona, nada ficaria oculto, né. Depois ele destacou o caráter não final da morte, ou seja, não temam a morte não é o fim, né, a morte do corpo não é o fim, né, em outras palavras, ele quis dizer assim, e eu acho que os discípulos de Jesus, né, e todos que seguem os ensinamentos de Jesus, se trabalham nisso até hoje, né, porque quem não teme a morte, né, entre aspas. E a terceira razão que Jesus dá para não temer é a continuação da providência, né? Ou seja, Deus sempre, ele provê, né? Nada acontece sem a permissão divina. É isso. Então, ali, a autoridade, a Bíblia também traduz como tem o poder. Tem autoridade, é o entendimento de inferioridade, certo? E tem o poder, mostra a submissão. A mesma coisa no Guiena e na Guiena. E o mais interessante, eu vos digo, ali no finalzinho do versículo 5, eu vos digo, temei a estes. A outra traduz assim. E na Bíblia de Jerusalém eu digo, a este temei. A gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Mas eu estava até vendo aqui, pode ser um erro na digitação do pessoal que fez a edição, né? Realmente e lá está no singular mesmo. Está no singular. Se você ler o contexto, quando ele diz assim, temei quem depois de matar, então quem aí é um singular, né? Ele não fala temei aqueles, até na concordância mesmo da gramática. Então faz sentido depois falar embaixo temei a este como está no singular ali. Está no singular no verbo também? Faz sentido estar no singular. Pode passar. Eu acho que foi um erro na hora que o pessoal foi digitar. A Dona não ia deixar passar isso, não. É muito claro que é no singular, não tem como ser plural aqui. Porque eles marcam bem direitinho que é plural e que é singular. Esse é o vídeo que está no link, a gente vai assistir agora. Ok, deixa eu dizer, pessoal. Amigos, eu vou passar para vocês, como sempre, assim, né? O nosso link. E aí, vocês vão assistir aí de casa, e nós assistimos aqui como de praxe, ok? Só um minutinho. Meu computador está bem lerdinho. Valeu. Na hora de colar. Agora foi. Pronto, pessoal. Podem começar a assistir.
Meus amigos, terminamos por aqui. Vocês aí, terminaram? Há muito tempo, André falou. André, vê no velocidade 30. Ok, então, fica à vontade para comentar. Sim, acho que o mais importante nesse vídeo é a gente não conhece. A gente não conhece esse vídeo. Então, a gente sabe que e era tipo um lixão lá em Jerusalém e se atribuía ao deus Moloque e sacrificava crianças. Então, assim, é um lugar de muito sofrimento, né? E do Guiena vai circular, como tu colocou nos slides, o Hades, né? Dos gregos, que tem uma semelhança, não é bem isso, mas tem muita semelhança. E o Tártaro lá dos latinos. Então, seria um inferno para o judeu. Se a gente fosse fazer uma relação de comparação, o que a gente poderia dizer da nossa cultura brasileira, católica, cristã, enfim, seria um inferno, né, para eles, um lugar de muito sofrimento. É isso. Essa parte mesmo de contextualização do judaísmo. Posso comentar? É interessante que ele falou sobre aqueles que têm a vida perdida são lançados também. A gente vai ver mais à frente a diferença entre Sheol e Guiena, aquelas principais palavras usadas naquele tempo. Tá? Não vou dar spoiler, mas enfim. Já deu, né? Então, é isso. Esqueci. Pode falar. Então, o que eu achei interessante é que o Guiena, a colocação do Guiena, ele surge de um lugar real. No começo, ele vem desse processo de adoração que a gente vê no vídeo, né? Depois começa a se acumular ossos e lixos nessa região, depois de muito tempo, e aí ele deixa de ser um lugar de adoração e de sacrifício, né? E passa a ser o lixão e o incinerador, né? Incinerador do lixo da cidade de Jerusalém. Então, o que acontece? Eles jogavam enxofre para que esse fogo, para ajudar na queima, né, desse lixo. Jogavam animais mortos e também jogavam criminosos, malfeitores, que eles consideravam que não mereciam um enterro decente e ter uma sepultura. Eles jogavam nesse local. E se ele caísse no fogo, ele era queimado tranquilo, mas se ele não caísse na região do fogo, né, ele entraria em processo de putrefação e seria comido pelos vermes. Então, dá para imaginar, um visão mesmo, né? Então, daí vem essa ideia. Mais para frente, a gente vai estar falando um pouco mais desses infernos. Exatamente, por isso a importância de saber onde era esse lixo, as pessoas criminosas, etc., jogadas lá, não tinha uma cova. E o Sheol tem outro significado já significa outra coisa que a gente vai ver também. Então, é sempre bom falar, porque contextualiza, né? Aqueles que têm a vida perdida, criminosos, foram jogados lá, etc. A gente pode passar isso, não. Porque as são cuidadosas, esses dois termos são traduzidos por inferno, é a mesma coisa, né? É importante. Mas seria uma vida pós-morte física. E nós corremos com os nacionais que não tinha vida espiritual. Então, assim, então, se você tem a vida espiritual,
a igreja já instituição funcionando, pensar que a gente está mas para os judeus, alguns não acreditavam que o pessoal não os essênios, talvez os fariseus também. Mas enfim. Vamos lá. A pergunta quem pode ler? Pardal. Pardal era um dos itens mais baratos vendidos no mercado como gênero alimentício de consumo da classe pobre. Era também o mais barato de todos os pássaros. 2 eram vendidos ali por um ceitil. Uma pequena moeda de cobre de pequeno valor, menos que 1 hora de trabalho. Lucas 12:6. Parece indicar que os pardais eram mesmos baratos, se compraram em grande quantidade. Este é um argumento judeu. Quanto mais, se Deus cuida de uma coisa tão barata como pardal, quanto mais não cuidará ele e seu povo. Embaixo também? Pois a palavra vossa é enfática no grego, mostrando que Deus tem cuidado especial pelos discípulos do reino. Essa passagem está dizendo que se o pai conta, e toma de conta até no pardal, porque não daquele do seu filho, né? Que somos nós. Ok. Pode passar. Pardal. Cadê a figurinha? Calma que vai vir figura pesada. A gente vai fazer a leitura desse texto e esses comentários a gente vai ver um pequeno videozinho do próprio Blitz sobre o discípulo. Vamos ver. Discípulos. Hebraico. Inglês. Matetés. E latim, discípulos, pupilo, aprendiz. No Antigo Testamento, o vocábulo aparece geralmente nas diversas versões uma vez, mas a mesma palavra hebraica é traduzida por eruditos e por ensinados. Discípulo vem da mesma raiz. A relação entre o mestre e o discípulo era uma característica comum no mundo antigo, onde os filósofos gregos e os rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes e discípulos. Nos tempos do Novo Testamento, uma prática semelhante tinha procedimento, e a palavra significava, em geral, aqueles que aceitavam os ensinamentos de outro. Exemplo de João Batista, dos fariseus e de Moisés. Seu uso mais comum era para denotar os aderentes de Jesus. No sentido geral, referindo-se especialmente aos 12, que tudo abandonaram a fim de seguir. Fora dos evangelhos, as únicas outras ocorrências neotestamentárias do termo aparecem no livro de Atos, onde descreve os crentes, aqueles que confessam como Cristo. A forma verbal matetel, tornar-se ou fazer discípulo, é encontrada em Mateus 7, no dicionário da Bíblia. Ouvidos, né? Aqueles vídeos que eu te mandei. Posso colocar agora? Até 1 minuto e 45. Pessoal, estou colocando outro link para vocês agora. Ok? Para a gente assistir esse vídeo, que é uma palestra. E nós vamos assistir até 1 minuto e 45. Sobre os discípulos. Então, podem assistir até 1 minuto e 45. A gente fez isso, tem aquele
prestando. Pode falar já, então. Fora. Então, discípulo, a gente mas isso. Será se a gente é discípulo ou é prosélito? E o que é ser discípulo ou não de Cristo? Será se todos os discípulos de Jesus, será se realmente eram discípulos? Por que Jesus os escolheu? Quem tem uma coisa a comentar? Sobre o livro ou sobre o significado da palavra? Legal, né? Eu queria comentar. À vontade. Uma frase que me marcou muito no livro foi que discípulo é aquele que muda de vida. Os apóstolos, eles realmente mudaram de vida, né? Exatamente. E é muito interessante, porque ele fala que o discípulo tem a esperança da vida eterna. Mas não é garantia da vida eterna. Isso é muito interessante, porque você não basta só mudar de vida. Você tem que mudar e reproduzir isso. Não é só, se Pedro só tivesse mudado de vida, continuar na vida dele, não empregar, não a gente deve fazer isso. É empregar nossos atos, nossas ações do dia a dia, certo? Então, talvez assim a gente tenha também a esperança da vida eterna. Você quer falar alguma coisa? Não? No sentido mais básico da matéria é que é o aprendiz. Então, o processo de você aprender junto a um mestre. Depois do aprendizado, você espera que você aplique o que foi aprendido, né? A gente está aí, até o nosso do Tiago era aprendiz do Evangelho. Então, onde nós considera, pelo menos eu creio que não, né? Alguém já esteve num patamar tal de se candidatar a ser uma porta missionária, a gente é aprendiz, a gente vai demorar muito sendo aprendiz. Um pouquinho que a gente aprende, a gente tem que aplicar. Um pouquinho que aprende, a gente tem que aplicar, né? Não precisa esperar terminar um Novo Testamento inteiro para depois viver o Evangelho. Então, assim, é relação de humildade, sobretudo. E tá dando para aprender o máximo que se pode ver.
Coisas pequenas, não precisa fazer grandes coisas pequenas no dia a dia da sua família, na universidade, no seu trabalho. Isso é ser seguidor do Cristo. Eu também, o latim que é discípulo, parece uma disciplina. Sabe? Ele segue algum programa, segue alguma característica, mas assim, orientações aos mandamentos. Toda a disciplina você tem um momento de vida. Então, veja. Como a Emmanuel fala, só com a disciplina que se consegue chegar a algum lugar, né? Então tem a ver com humildade para aprender e constância na disciplina. Continuando a fala dele, ele diz uma frase muito interessante: discípulo é aquele que tem uma experiência pessoal com Deus através de Jesus. Então Jesus seria esse instrumento, essa disciplina para você chegar até Deus. O mediador. Por aí. Pode passar isso mesmo. Corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e alma, em algumas tradições judaicas sobre o inferno, seriam destruídos. Em outras, seriam permanentemente destruídos e atormentados. Contrariando as afirmações de muitos estudiosos modernos. Inúmeros judeus concordam com os gregos em que a alma e o corpo se separam após a morte. Não introduzir a distribuição grega de alma e corpo, mas distingue entre vida e plena transcendente. E ambas Deus se ocupa paternalmente. Um filho de Deus é mais que qualquer animal. Vamos destacar que haviam várias seitas judaicas, né? Estava dizendo antes de chegar também. Pois é, então tem tanto o pessoal da Kabbalah, que já vai alguns, né? Vão acreditar que existe mesmo essa coisa da reencarnação e tal. Como a gente tem situações como essa, né? Até se querer acreditar que haja algo além do corpo, mas que a alma e o corpo isso. Era muito comum para alguns judeus, né, não separar corpo de alma. Assim, eles iam, a gente até teve um estudo que a gente viu isso, eles iam o ser humano como uma integralidade. Os gregos é que fazem isso, né? A tradição platônica vai separar corpo é uma coisa, alma é outra coisa, e a alma pode viver independente do corpo. Mas é como o William fala no finalzinho, né? Muitos estudiosos modernos acham que só há um pensamento judaico, a ideia dos dois serem juntos. Mas, na verdade, não, né? O número de judeus que esse ideia dos gregos é possível conceber corpo e alma separada. Né? Ela está sempre um junto do outro. Na missão espírita, a gente sabe que é totalmente independente do espírito. Né? Aí soltam. O que está aqui na Bíblia, talvez seja até uma interpretação já dele, né? Digamos assim, mais teológica dele. Ele fala assim, nessa não estaria fazendo a distinção grega de alma e corpo. Eu creio que sim. Na minha cabeça, Jesus estava pensando como a gente entende hoje o espiritismo, distinguindo alma e corpo. No meu entendimento do evangelho como um todo. Se algum judeu já tinha esse avanço, imagina Jesus. Né? Na minha concepção. Mas a Bíblia do Peregrino tem a orientação do tradutor, acho que ele é evangélico. Mas, Giana, que possibilidade. Eu pode falar, sim. É só perguntar. O que é? A pergunta é: o que é que pode destruir tanto o corpo quanto a alma? Sabe? Eu tinha parado para pensar, assim que eu li, o que eu interpretei, é que, assim, o que eu consigo pensar são os vícios. Os vícios morais podem destruir tanto o corpo quanto a alma. Os vícios do orgulho, do egoísmo, dos excessos, de absolutamente tudo. Porque se você vê, esses vícios eles vão se... Enfim, o comportamento humano. Eles vão se mostrar no comportamento. Então, o comportamento vai ser tão ruim para a mente, para a alma, quanto o corpo. Entendeu? Então, vai destruir tanto a matéria, todos esses vícios vão compor um estado de desequilíbrio geral da mente, destruindo a alma e um estilo de vida desregrado, destruindo a matéria.
Seria o corpo. Exatamente, que aqui fala sobre destruir o corpo e a alma na Gehenna. Na Gehenna, que ele fala que aqueles que têm a vida perdida, que são jogados lá. São gênios. Tem uma frase que eu vi que eu acho muito bonita, não sei de quem é. A gente não morre quando deixa de viver, mas quando deixa de amar. Tem a ver com o que você está falando, né? Que quando a gente desenvolve, quando a gente deixa de amar, quando desenvolve o outro, a gente acaba se falando. Giana, pode comentar. Deixa eu botar aqui esse lado. Bom, acho que até já me perdi um pouco. Que por enquanto a gente não está lhe ouvindo. Não. Porque eu estou no fundo do vídeo aqui rapidamente. Já que tem. Ok, Giana, pode falar agora. Ok. Bom, primeiro complementando essa fala aí, né? Eu acho que o comportamento que foge da ética, né? Ele acaba contribuindo para essa coisa do estado consciencial, que é um verdadeiro inferno, né? Então, eu acho que o estado de consciência tanto pode nos colocar no céu quanto no inferno, né? Se é que a gente pode usar. Eu acho que essas questões, né? Também pode levar a gente a um estado de consciência que pode nos deixar num estado de alma bastante perturbado, né? E complementando aí essa questão do corpo e alma, né, do texto que está aí, eu acho que esse texto, ele quer sugerir, né, que essas perseguições, elas podem se tornar, ter o seu ponto alto, né, na morte dos discípulos, como realmente isso aconteceu, né? Exceto João, todos se tornaram mártires, né? Foram alvo de perseguições e mortes. É isso. Muito bom, Giana. Próximo. Larissa. O Alfa Chegado, plano como era, acabava sendo o melhor lugar para proclamar mensagens dirigidas às multidões das ruas. Comentário bíblico Atos do Novo Testamento. Casas. Ricos viviam em mansões com água corrente. Havia prédios e apartamentos na Judeia, mas as pessoas mais pobres moravam em casas pequenas, de 1 ou 2 aposentos. Em uma passagem de Mateus, Jesus dá a entender que uma única lamparina a óleo era suficiente para iluminar o lar. O teto das residências era achatado, porque quase não chovia. Como faltava espaço nas ruas, os judeus usavam a laje para tomar sol com a fresca. Nas noites quentes, dormiam no telhado. Eu usava a laje. Inclusive, tem um cara aleijado. O cara aleijado. Ele não vai ser um terraço e ele sabe o buraco do terraço porque é tudo feito de palha. Pareceu, né? Essa é uma imagem ilustrando como seria, né? Esses terraços. Toda terraça é outra coisa, né? Tem um gato ali com os peixes. Nossa, secando o peixe. Terraço, telhado, seria uma mesma coisa. Porque aqui tem telhado, né? Exato. Não, Não, aí tem terraço. Tem uma evangelista que usa A Haroldo usa terraço e aqui usa telhado na Bíblia. Proclamar isso do Ceará, mas aí na nota ele coloca literalmente teto, cobertura de uma casa. Quando a gente fala terraço hoje, é entrada na casa. Né? Então, literalmente, eu sei, mas ele pode ter literalmente teto, cobertura de uma casa, telhado. A gente se confunde. Mas a gente usa muito, a parte de cima, não a parte da frente da casa. Mas as pessoas têm lá no terraço da casa, e
considerar como uma sexta-feira. Sabe como área, terraço nunca gostei. Olha aqui, pronto. O grego é somado, aí o dom que fica em cima. Pronto. Alguém vai dizer alguma coisa? Então, muda lá. Bom, só ressaltando, né, que esses terraços, eles eram usados para falar, né, coisas que fossem de domínio público, de interesse das pessoas. Então, se subia nesse terraço para que se fizesse ser ouvido, né, nos comunicados e tudo mais. Agora, assim, abrindo um parêntese, né, eu acho que essa visão, modernizando essa visão de terraço e abaianando, assim, bem essa visão de terraço, é a nossa famosa laje aqui na Bahia, tá, gente? Quem conhece Salvador conhece muito bem. Nosso segundo onde agora, gente. Então, todo mundo ficar calmo. Que a gente vai entrar nos infernos aí. Exatamente. Então, o primeiro seria esse lixão que estaria pegando fogo. E a imagem para representar. Bom. Guerreira, Padre, Gino. A guerreira da fé de Jesus é usada como depósito de lixo. Incluindo corpos de animais e criminosos executados. Para que tudo isso fosse consumido, o fogo queimava constantemente sem parar. Havia vermes que eram reproduzidos com a sujeira. Quando o vento soprava do Guerreira para Jerusalém, era bem evidente o horror daquele lugar. À noite, os cães selvagens uivavam, disputando o lixo daquele lugar. Trazendo o estrago da Bíblia, o inferno é um lixão espiritual. Tudo que não for digno de estar no céu será lançado lá. Um lugar bem agradável, né? Segundo... Foi... Giana. Segundo o Mário Persona, a Guiena seria onde seriam lançados os mortos após o juízo final. Não feito para os homens, mas para os anjos caídos. Mário Persona traduziu isso de uma tradução inglesa, de 1910, agora não lembro o nome do homem. Mas eu mando o vídeo para vocês, vou anotar aqui. É bem interessante esse vídeo. Então, seria um lugar não feito para nós, mas para os anjos caídos. Interessante isso, né? É importante lembrar novamente, né, a forma de pensar do judeu, que era muito concreta. Ele falou sobre isso no ano passado, né? Então, eles tinham a mania, Deus é nuvem. Por que nuvem? Porque quando você está dentro do deserto, uma nuvem é aquele alívio, né? Então, Deus é nuvem, Deus é água, Deus é fogo, né? Quando ele se manifesta lá para Moisés. Da mesma maneira, você pode considerar um estado ruim, né, da alma, né, um umbral da vida, como é que a gente chama? O que é que tem de mais próximo do sofrimento para a gente? É uma história lá em cima. Aí, pronto. Exatamente. Por exemplo, vão ser lançados ao inferno. O que é o inferno? É um lugar ruim. Ruim. A Guiena, que nós sabemos que não era um lugar muito agradável. Né? E essa palavra inferno, conotação de abaixo, né? Inferno, certo? Esse seria o único... Que já é uma interpretação do latim, né? Já é uma coisa que é completamente diferente da acepção original. Exato. Das palavras que são traduzidas por inferno na Bíblia, essa é a única que é um lugar físico. Né? Again. Próximos, não. Só uma coisa. Mês passado eu fui no aterro de Campina Grande, né? E lá no aterro de Campina Grande é tudo bonitinho, né? O lixo, ele é disposto de uma forma bem organizada. E Ismael me veio lá e disse, Larissa, aqui tá parecendo cenário de filme de fim de mundo. É horrível. Então, o aterro... Mad Max todinho. O aterro. Sim. Aí, imagina só um lugar onde o lixo é disposto de forma totalmente desorganizada, com fogo, com corpos de pessoas. Era o terror.
eu fico imaginando o que as pessoas deveriam pensar, né, ao remeter um cenário como esse. Hoje em dia ainda é um descampado, não tem construções lá. Eu ia trazer uma imagem, mas acho que é melhor. Exato. Diana? Oi. Pode Bom, falar. gente, primeiro eu quero pedir desculpa se eu vou falar alguma coisa que vocês já comentaram aí, né, que não deu para acompanhar isso aí. Primeiro, o Gehenna, dos infernos que a gente vai comentar aqui, ele é o mais parecido com o inferno que a gente conhece, né? A gente tem que colocar que ele pode ser traduzido como sepultura, né? E, como é que se diz? E ele é um estado temporário, né? Ele é um estado temporário, ele não é aquele inferno que a gente vai comentar mais para frente, que aquela coisa assim, definitiva. Então, o que a gente tem que pensar é que, assim, na realidade, o que gerou todas essas palavras, né? É interessante a gente pensar que os tradutores da Bíblia, para traduzir essa palavra inferno, na realidade, essa palavra inferno, ela só veio aparecer muito tempo depois, né? Porque ela é de origem do latim, né? Infernos. Ao passo que as traduções mais antigas, anteriores, por exemplo, do Novo Testamento, vem do grego, né? E a do Antigo Testamento vem do hebraico. Então, por isso que a gente vai falar outras palavras aqui. Então, vai surgir Gehenna, mas vão surgir outros tipos de inferno, né? Sabendo que essa palavra inferno é a mais recente. Nosso próximo inferno, Hades ou Sheol. Hades é na Sheol, no hebraico, e Hades, transliterado grego, não era um lugar de tormento, mas era puramente sepultura na concepção hebraica bíblica. Abraão foi enterrar o seu filho do Sheol. O Sheol é um local de escuridão, e não de fogo que remete à luminosidade. O Sheol é um lugar de silêncio, e não de gritaria do inferno. Não são espíritos incorpóreos que descem ao Sheol na morte, mas sim a própria pessoa com sangue. Sheol é o lugar para onde vão os mortos, segundo o judaísmo. Os judeus já acreditavam, antes de terem contato com a cultura babilônica e grega, que o Sheol é um lugar de consciência das pessoas que já morreram, e onde os ímpios recebem castigos e os justos recompensas. Hades, o conceito da palavra Hades, no grego, quer dizer mundo inferior, ou terra dos mortos. Então, Sheol, ela apareceu 65 vezes no Antigo Testamento. 31 vezes ela foi traduzida como sepultura, nessa tradução de 1611, que foi a primeira em inglês. 3 vezes como abismo e 31 vezes como inferno. Já o Hades, ela aparece 61 vezes como Hades, na versão grega original. 2 vezes como morte e 2 vezes sem uma representação do que seria. Então, ficaria uma coisa aberta. Esse Sheol seria... Abraão foi enterrado. Seria o túmulo, né? Exatamente. Então, o inferno, a gente tem aquela conotação de fogo, etc., e sofrimento. Mas o Sheol é apenas escuridão, repouso e silêncio. É uma coisa muito, muito contrastante. A gente sai de Gehenna e vem para um lugar de pura paz, só que é uma escuridão velada. Tem algo a falar? Eles comentou uma coisa aqui interessante. Tem um próximo ainda. Ok, posso falar? Sobre inferno. Já ouviram a ideia que originalmente não é um conceito dos hebreus e sim dos babilônios? Severino Celestino fala algo sobre isso. Ela pergunta, Severino fala algo sobre isso? Giana quer falar, talvez ela...
ela comente sobre isso. Só um minutinho, Giana, aqui. Para monitorar está sendo um... Agora, Abraão foi enterrar o seu filho no Sheol ou no chão? Abre aí, gente. Gênesis 37 e 35. Tá aberto. Não, não, perfeito. Eu outro livro. 37. 37, 35. Tem a 37 e 35. Tem. Filhos, todos seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda consolação e disse: não é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E o seu pai o chorou. Sheol com X, inclusive. No chão, ele ia levar, ele desceu. Só um comentário antes de Giana falar. Eu acho que como João estava dizendo sobre a questão da noção de inferno, de um lugar terrível assim, personificado, talvez tenha vindo da Babilônia, dos povos mesopotâmicos também. Tem muitas coisas também da Bíblia que a gente sabe que se repetem em outras tradições culturais, em outros povos. Até a própria história de Jesus além de na própria Bíblia nós encontramos vários personagens, vários autores também, aliás, vários personagens mesmo, que se parecem com a vida, a história de Jesus. Também, fora da Bíblia, a gente encontra relatos também que se assemelham à história de Jesus. Então, é inevitável que essas vamos dizer assim, fábulas, essas histórias, essas tradições que eram contadas, né, entre os povos, de pais para filhos, elas fossem influenciadas de povo para povo. Então, é possível que essa noção tenha vindo de outros povos. Não seria estranho isso acontecer. Giana, você está com a palavra agora. Ok. Nesse vídeo do Mário Persona, ele coloca o Sheol e o Hades, né, como semelhantes e que é um estado não seria um lugar físico, e sim um estado de consciência, né? Eu falei da sepultura no outro, mas assim, há quem traduza o Sheol como sepultura, daí o que Thaleson falou de ser um lugar de silêncio, de ser um lugar escuro, né? Agora, o que eu achei no texto referente a essa questão da palavra e da influência, né, cultural, o que eu achei é o seguinte, que existe não existe um consenso com relação à origem da palavra, a raiz, o que originou, né, o Sheol, né? Então, existem três possíveis teorias de origem linguística dessa palavra. Uma delas, né, a palavra pode ser derivada do Shaal, raiz hebraica, que significa para perguntar, para interrogar, questionar. Uma segunda teoria pode ter surgido como um empréstimo de uma palavra assírio-babilônica, chamada Shualu, que significa o lugar de encontro para os mortos. E uma terceira, né, poderia também partir de uma palavra assíria chamada Shilu, que significa uma câmara. Mas, assim, são teorias, né? Não existe um consenso. Então, como a Giana disse, esse Hades ou Sheol seria um lugar de consciência da alma. Lá nesse do corpo, que todo mundo estaria lá, no Hades ou no Sheol, certo? Só que, veja bem, se você morrendo com Cristo, você vai estar com Cristo. Você morrendo sem Cristo, você vai estar sem Cristo, certo? Estaríamos lá aguardando o juízo final, digamos assim. Após o juízo final, seríamos lançados ou céu ou lançados à próxima coisa que a gente vai ver. Então, isso seria pós-milênio.
Não, Gehenna não é feito para os humanos, é feito para os anjos caídos, exatamente. Então, a palavra Sheol é traduzida como abismo, sepultura. Em Gênesis 37, 35, Jacó queria morrer para se encontrar com José, pois sabia que o Sheol era um lugar de consciência. Exatamente isso que eu falei, lugar de consciência, Giana também falou. Sim. Tártaros. Tártaro. Este lugar é mencionado apenas uma única vez em toda a Bíblia. E não é para seres humanos, mas para anjos caídos. Ao Tártaros se encontra unicamente em segunda que diz: porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, Tártaros, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Embora isso seja razão de debate, o fato é que o Tártaros não é um lugar onde as almas humanas são lançadas após a morte, mas onde parte dos anjos caídos estão atualmente em prisão e não soltos como os demais estão. O conceito da palavra Tártaro é parecido com o do Hades, quer dizer o mais profundo no mundo inferior. O Tártaro é o fundo do Hades, ou seja, o Tártaro é uma seção do Hades. Os dois estão relacionados. E quem foi que falou isso? Giana. Não me lembro. No dicionário que Giana tem, eu tenho dicionários muito bons. Legal. Essa imagem, a porta do inferno de Rodin, é uma porta linda. Então, Tártaro só é mencionado justamente uma vez, tanto que pode passar. Agora a Giana queria falar também, por favor. Pode. Aí eu não sei. Posso Pode falar? falar, Giana. Então, com relação a Tártaros, na realidade, há quem fale que o Tártaros, ele é um subterrâneo do Hades, né? Que o Hades, ele seria dividido em duas partes. Então, o Tártaros, ele é essa parte mais profunda, né? E no caso, lá seriam lançadas tanto as almas humanas quanto os anjos caídos, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos abrir um parênteses agora. Otávio, me desculpe, viu? Mas eu não vou deixar de comentar. Essa figura, na realidade, assim, a gente achou interessante colocar. Por quê? Porque pesquisando sobre o inferno, a gente achou em um determinado site, escrito assim, o sétimo inferno. Não, a sétima porta do inferno. : o espiritismo. Gente, olha a porta do espiritismo aí, não é linda? Eu achei show de bola, maravilhoso. Eu tinha que colocar aí, né? Outra coisa, se o espiritismo é a sétima porta do inferno, eu vou agradecer a Deus quando ele me apresentar o céu, porque assim, eu já vivo no céu depois que eu conheci o espiritismo, gente. Imagina o céu mesmo. Fecha parêntese. Gente, a moda travando o estômago. Eu me lembrei do material que mostrou no WhatsApp. Muito frio? Tá bom? Tava no 16. Tava no 16, gente. Eita. Mais? Eu não tô mexendo na rotação. Quando muda, ele... Então, pausa. Então a gente vai agora para o próximo, que foi feito para nós, humanos, Lago de Fogo.
Você lê, Ismael, eu posso passar para você? Posso ler? Não tem mais. Vamos lá. Lago de Fogo. Então, tem alguns trechos do Apocalipse falando sobre esse lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? A segunda morte seria, a primeira morte seria a morte física, que nós estaríamos no Sheol, no Hades, haveria o juízo final, nós seríamos lançados para essa segunda, retomaremos nosso corpo e seríamos lançados para essa segunda morte no lago de fogo. Morreríamos 2 vezes. Exato. Culpa de João. 30? Não, 30 anos em matéria da mesma. É verdade. Diana, você pode ficar à vontade. Ok. A primeira morte seria essa morte, né, do corpo físico, que muitos acreditam que após a morte a gente vai ficar dormindo e espera o juízo final, né? Então, essa questão da segunda morte, ela vem com o juízo final, né? Porque daí a gente vai ficar sabendo se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno. O lago de fogo é esse inferno, ou seja, da onde não tem saída, né? Entrou, não sai mais, é sofrimento eterno. Preferiu deixar essas passagens, porque a gente vai pegando algumas características com relação ao lago de fogo, nessas descrições do Apocalipse, né? Outra coisa é que há quem acredite também que o lago de fogo, ele faça parte do Gehenna, né? Todas essas explicações que a gente deu aqui, na realidade, são teorias, são linhas, né? Às vezes, vamos dizer assim, são escolas. Uns seguem uma linha de pensamento, outras seguem uma linha... Então, assim, se você for estudar ao pé da letra cada uma delas, você vai ver que cada um desses infernos, há quem acredite pontos diferentes, né, sobre eles, dentro de um mesmo inferno, vamos dizer assim. Então, a gente preferiu seguir uma linha assim, e a gente sabe que existem pontos contraditórios dentro disso, né? Gostaram da nossa passagem pelo inferno? Vamos sair agora. Segura. Vamos. Pode passar, Ismael. Seguir Jesus não é o caminho, tem que fazer. Aí a gente já viu isso. Não era nossa perguntinha como? João? Mateus 10. Falar abertamente sem medo. Marcos 4. Como receber e transmitir o ensinamento de Jesus. E Lucas 12. Falar abertamente sem temor. Comentário da Bíblia de Jerusalém. Jesus não podia transmitir sua mensagem senão de maneira velada, porque os seus ouvintes não podiam compreendê-la, porque ele mesmo não tinha acabado a sua obra, morrendo e ressuscitando. Mais tarde, os seus discípulos poderiam e deveriam proclamar tudo sem medo nenhum. O sentido das mesmas palavras em Lucas é inteiramente diferente. Os discípulos não devem imitar a hipocrisia dos fariseus. Tudo que quisessem ocultar acabaria por ser conhecido do mesmo modo. Assim, o que importava é que falassem abertamente.
E até não ter medo de falar abertamente. É interessante que até o contexto em que o Evangelho de Mateus é escrito e o de Lucas, Mateus foi mais recente, né, teoricamente. E Lucas, ele já é o cara que já pegou para andando. Ele é o cara que vai lá, vai entrevistar a galera, né, para poder meio que fazer um relato histórico do que foi que aconteceu, né, durante a vida de Jesus, né. Tanto que ele vai ter essa característica, né, mais história. E aí, no ponto em que ele estava, meio que já havia um movimento, né, do cristianismo nascente, ali, andando. Né? Importante, gente. Só que eu me lembrei falando isso, que vocês deixam de falar abertamente, se entregou. Passa também um pouco para nós, que a gente tem certa receio de falar sobre isso. Principalmente entre pessoas de outras religiões. Eu me pego com certa receio, às vezes, de comentar que sou espírita. Fala para não sei. Você fica mais fácil, né? E eu acho que isso precisa mudar, porque, primeiro, porque os tempos estão mudando, e a gente é melhor do que há anos atrás. E depois, porque não há nada a temer. Muito pelo contrário, a gente se torna exemplo através de nossa ação, nossa conduta, da doutrina espírita, que muitas vezes, através da nossa atitude, desfaz o que as pessoas podem pensar. Se nós espíritas tivermos um preconceito, receio da nossa própria doutrina, não vai ter como disseminar. A gente tem, é fundamental assim, esse papel, disseminar o máximo possível a nossa doutrina. Só me lembro Sem receio. Só me lembro de uma palestra de Severino que era sobre tolerância religiosa. E ele colocava isso. Todo mundo, depois que vira espírita, vira maçom também. Ah, você vai na reunião domingo? Ah, onde? Não, lá, aquele teatro lá, não sei o quê. Nossa comunidade, como eles falam da igreja, nem sei, Então, essa é uma assertiva de Jesus. Nessa passagem, ele garante que a gente vale muito mais que os pardais, né? Garante que Deus está nos protegendo acima de tudo. Garante que a gente não deve temer a morte do corpo físico, mas sim temer a este Deus. E garante que a gente deve falar abertamente sem medo nenhum. Porque a gente já está garantido que Deus está nos protegendo e que a morte do corpo físico não pode fazer nada. Próximo. Agora a gente vai entrar nas letrinas. Legal. Versículo 26, comentário do Shapley, nosso querido Charles Chaplin. Portanto, não tem mais. Descoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Não os tem mais. O lema ilustra a razão pela qual os discípulos não deveriam temer os perseguidores. Sabendo a verdade acerca da vitória final em seu trabalho, pois Deus não olvidaria os seus esforços nem deixaria de notar os seus sofrimentos. E também sabendo que os perversos seriam revelados como tais. Não podendo obter a vitória sobre os discípulos, estes não tinham razão para receios. Deus promete corrigir todos os males e assim não devemos ter medo de nossos semelhantes. A ideia de que Deus sabe de tudo, tem cuidado de nossas vidas e nos promete um final feliz, nos consola muito. Esse versículo parece deixar entendido que os ensinos de Jesus só se tornaram amplamente conhecidos após sua crucificação e ressurreição. Parece que essas palavras significam: agora, a mensagem parece atingir apenas alguns, mas Deus providenciará para que tenha grande efeito. Era costume dos rabinos nas sinagogas falarem em sussurros aos ouvidos de um intérprete, talvez usando o hebraico clássico, para que o intérprete traduzisse a mensagem em voz clara e forte, coloquial que o povo compreendia facilmente. Assim também Jesus falava aos seus discípulos, que haveriam de tornar-se seus intérpretes.
Interessante, né? Essa ideia de Jesus está sussurrando ao ouvido dos discípulos para que eles, no entendimento mais mundano deles do dia a dia, pudessem transmitir a mensagem para a gente. Outra coisa que me chamou a atenção, no final do primeiro parágrafo, a ideia de que Deus sabe de tudo, tem cuidado das nossas vidas, principalmente na velhice, nos consola muito. Eu acho que isso até você já falou, né? Como a verdadeira fé, na verdade, nos dá uma tranquilidade muito grande. Por isso até que a gente verdadeiramente ainda não sabe, a gente não atingiu ainda essa fé. Porque senão a gente viveria na plena tranquilidade e sem a ansiedade que a gente tem, a incoerência que a gente tem, sempre estar preocupado com o futuro, esquecendo o presente. Então, um verdadeiro discípulo é aquele que realmente acredita nessa promessa, ele vive absolutamente calmo, tranquilo, paciente com as coisas que vão acontecer na sua vida, sem pular etapas, né? Então, isso é que é uma mensagem consoladora, né? Exatamente. Imaginem lá os cristãos primitivos, que eram queimados, capturados, mortos. Imagine que a mensagem de Deus era apenas esse pai criador, mas que talvez nos ajudasse, talvez não. Mas não, a ideia de um pai criador que está velando a todo momento por nosso destino, por nossa vida. Então, é difícil imaginar como é que uma pessoa, sabendo que poderia ser morta a qualquer momento, queimada viva, iria mesmo assim. Se elas foram todos enviados por Deus, talvez tenham sido, né, enviados por Jesus para que cumprisse essa missão. Mas talvez fossem pessoas que tivessem uma fé tão inata nesse Deus e nesse Cristo, que tinham essa fé de que a vida não acabaria ali e que seriam salvos por Deus, que não temiam mesmo, seguiram à risca essa passagem em que Jesus fala por Deus. E só essa passagem que teve agora, vocês também pensaram antes que tiveram até agora? Nada pode voltar para depois, não? Que não haja de ser descoberto em todas as revelações e as que virão? Tudo vai se mostrar as claras, né? Tanto no sentido assim, planetário, de revelação de doutrina, de verdade espiritual, quanto as nossas próprias questões da alma, que muitas vezes esconde da gente mesmo, né? Seja no processo natural da nossa psique, que para nos preservar de traumas, etc., vai jogando no inconsciente, né? Porque fazer isso, etc., fica mais a gente não dá para descobrir. Então, nada vai ficar ali abafado, escondido, mas a gente tudo à tona, mas no momento certo. A gente tem que apressar isso também. Tem a hora certa para a luz aparecer. Isso, assim, revelar é bem esse sentido mesmo, que são leis que existem lá, desde o início da criação, mas que a gente vai descobrindo aos poucos quando a gente tem capacidade de entender. Revelar, mostrar algo que já está lá presente, mas só tirar o véu e mostrar, revelar isso, tirar o véu. E porque eu fico imaginando quantas revelações a gente ainda vai ter para entender a nossa vida e o mundo que a gente vive. Quanto de conhecimento que a gente ainda vai descobrir nesse mundo. Se a gente for pegar só a parte da ciência, né? Se a gente for pegar só a parte da ciência, quanto de coisa que a gente não entende. Exatamente, o próprio Espiritismo, quando foi codificado por Kardec, ele foi, digamos assim, recodificado por Chico. Complementou muito o que Kardec vem dizer.
questão da visão espiritual, que é um Kardec que revela isso no caso para a gente. Então, nenhuma revelação ela cai pronta no nosso corpo. Ela tem fases. Até a gente saber quando é a próxima revelação, talvez eu creio que agora não vai ter mais essas grandes visões. Vão ser apenas novos textos adicionados ao Espiritismo, mas isso é uma opinião minha. Vou passar. Mas dizem que você lembrou que nas obras de Chico, que poderia considerar uma relação das pessoas. Yes. Quem é que ficou aí agora? Dizer as claves. Porque se traz a vida, os verdades pegados. Eu vos digo essas coisas, dizer apenas. As palavras de Jesus discípulos nos mostrou que os apóstolos precisavam ser honestos na proclamação nada e propalando-a por toda parte. Deve ser propaganda, né? Sim. O ministério de Jesus foi um tanto oculto, porquanto nunca saiu da Palestina nem ensinou durante toda a sua vida terrena, mas preparou mensageiros especiais para cumprir as suas obras e propalar seus ensinos, tanto os que já haviam sido ministrados como aqueles que ainda revelariam. Nesse passo, a gramática grega indica que as coisas foram ocultas com o fim de finalmente serem reveladas e não a fim de serem ocultas para sempre. A expressão ouvido era uma expressão idiomática entre os gregos que indicava comunicações confidenciais. Os ensinos sussurrados aos ouvidos dos apóstolos finalmente deveriam ser proclamados dos eirados. A palavra grega aqui traduzida como eirado no grego mais antigo tinha um sentido de casa. No tempo de Jesus, no grego, que palavra é essa? Koiné. É comum. Não. Essa palavra indicava os telhados chatos e horizontais das casas. E no Oriente, geralmente, eram proclamadas mensagens públicas de tais telhados. Por isso, Jesus mostrou que a sua mensagem era proclamada. No grego moderno, essa palavra significa terraço. Chão que não questionamento. Ela é bem redundante agora, não é essa? Retorna a mesma questão que a gente já conversou. Mas é bom a gente se atentar à questão de. Aí fala o que eu falei, de Jesus estar treinando os apóstolos para revelarem sua mensagem. Pode. É aquela questão de o que antes era só para os iniciados, né? Antigamente só um grupo pequeno que sabia, hoje não, a informação ela precisa ser disponibilizada a todos, ao público em geral, sem distinção, sem nenhuma descrição, sem nenhuma discriminação. Só respeitando, claro, o nível de consciência de cada um. Né? Então, também está violentando a pessoa, né? Isso é como a questão lá da igreja, na época, que era só proclamado em latim, né? Que as pessoas não tinham não tinha acesso às escrituras e tal. Então, realmente, sempre foi muito restrito isso. Quando Jesus, pelo contrário, né? Falar para disseminar o máximo possível. Isso. Ele falou uma coisa? Não? E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Alguns intérpretes, querendo negar o caráter de Deus como destruidor, dizem que a alusão é a Satanás e não a Deus.
Os argumentos em favor dessa interpretação são os seguintes. 1. Que é mais próprio ter-se tal receio de Satanás do que de Deus, o Pai Celeste. 2. Que a ideia de destruição da personalidade do homem, corpo e alma, digamos o homem inteiro, é mais apropriadamente aplicada a Satanás que a Deus. 3. Que a palavra grega aqui usada para destruir fala, de modo geral, de uma destruição nociva, que é obra de Satanás. Mas essa interpretação se baseia na influência psíquica do homem e na sua relutância em crer em tais coisas acerca de Deus, e não se apoia nos ensinos bíblicos. E aí vem Kardec, muita propriedade traz a lei de destruição, né? Que também é uma das leis divinas. Vai dar as pessoas têm muito receio disso. É interessante falar dessa visão de Satanás. Na verdade, quando eu li isso em casa, quando eu vi os slides, eu não tinha entendido, entendi agora, né? A referência que ele faz a Deus ou a Satanás. Pelo que eu entendi, ele está dizendo o seguinte, Champlin, né? Que o sujeito daquele que faz perecer tanto no inferno, faz perecer no inferno tanto a alma como o corpo, seria Deus. Deus é que faria perecer de alma e de corpo. E quando eu leio aqui nesse contexto, eu não penso em Deus, eu penso em algum outro ser que, além é mais, né? Tem alguém que pode ser um assassino, a gente via os apóstolos morrerem, né? Então, matava fisicamente. Outros podem matar a sua esperança, matar a sua fé, né? Com raciocínios assim, sofismo. Você deixa de ser um crente, você passa a cair na lábia de um sofista, um filósofo assim mais mal intencionado. E haveria um terceiro tipo de força, né, destruidora que poderia fazer você perecer tanto fisicamente como espiritualmente. Mas eu não tinha pensado que essa força seria Deus. Ele está dizendo aí que é Deus, chama. Eu também ia mais na minha... Aí os outros falam que é Satanás, né? Quem seria essa força que poderia nos fazer perecer no inferno, corpo e alma junto, né? Giana comentou. Deus, eu confesso que eu acho estranho dizer que é Deus que vai fazer isso. Mas enfim, é o que ele está fala disso, né? Que não é que essa visão de que seria Deus destruindo a alma e o corpo não condiz com o ensinamento de Jesus passivo. O Champlin diz, na verdade, né, no final ele fala assim, ó, essa interpretação se baseia na influência psíquica do homem na sua relutância em crer em tais coisas acerca de Deus, que não se apoia nos ensinos bíblicos. Então, o Champlin está dizendo, se você for para a Bíblia, você vai ter base para dizer que Deus vai fazer você... Eu acho algo assim, no mínimo impactante, né? Eu não tomaria partido nessa parte de interpretação. Tomara que a Mãe ou algum outro comente esse versículo. Que eu, particularmente, não sei o que dizer. Giana comentou aqui, só Deus tem esse poder, mas não faz. Em tese, se for pensar logicamente, a criação é de Deus. Ele poderia realmente manipular ao seu bem-querer. Em tese, ele poderia destruir tudo que criou, mas qual seria o sentido disso? E outra coisa, realmente eu entendia dessa forma que você comentava, João. Eu fiquei até pensando, quando eu li essa passagem, nos casos que a gente vê de muitas pessoas, houve nos Estados Unidos, muitas pessoas seguiram um líder que termina levando elas ao desencarne, suicídio coletivo, para acontecer aos atletas. A pessoa se envolve tanto psicologicamente, mentalmente, depois termina tirando a própria vida, enfim, envolto naquela ideia absurda ali que é envolvido. Enfim, isso já aconteceu. E esse é um perigo muito maior do que aquele que ataca apenas fisicamente. A parte física é renovável. Agora, o espírito, né, as suas ideias, a sua essência, é isso que você deve cuidar. E, de fato, nós somos influenciáveis, nós nos influenciamos uns aos outros. Então, precisa ter muito cuidado. Primeiro, com quem a gente permite que nos influencie, mas em plano maior, em quem a gente influencia também, né? Porque a gente tem responsabilidade também sobre isso.
Agora, não descarto também essas outras interpretações simbólicas aqui. O que eu pensando agora me veio uma ideia, né? Pode fazer sentido o que ele está dizendo aí. Qual é o contexto assim, agredir seu corpo, que pode agredir sua alma em relação a. Né? Dizendo assim, o único ser que você tem que temer, que você teria razão para temer, é aquele que tem o poder de destruir sua alma e seu corpo, seria Deus. Então, assim, não tema nenhum homem. Se é para temer algum ser, tema aquele que tem um poder supremo, que é o Criador. É um raciocínio. Não faz sentido. Se você for temer alguém, só há razão para temer um ser, que é Deus. Os outros têm poderes relativos. Poderes... É uma linha de interpretação, né? Eu acho que temer aí já mudaria de significado. Você de temer, seria de respeitar. Mas aí não. Pois é, ele fala que a palavra que é utilizada nesse período. Mas aqui é medo, que é o phobos, é a fobia. É o medo, é medo mesmo. É ter medo, é de fobia. A palavra aqui é ter medo. Destruir corpo e alma na hiena. Aí ele fala, não se vê dois pardais por um laço. E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso pai. Quanto a vós, até mesmo o cabelo... Não. Ele fala assim, você pode temer... Se você for temer alguém, vamos usar um exemplo pouco. Tema Jesus. Né? Tema Jesus. Aí você sabe que ele nunca vai lhe fazer mal. Então você tem que temer ele, né? Se ele não vai lhe fazer mal nunca, então pronto. Então você está livre de qualquer coisa na vida. E de fato é quem tem o poder de influenciar de maneira muito significativa na sua vida. Se você perguntar qual ser que tem o poder de fazer você ser destruído de corpo e alma, Satanás tem esse poder de fazer isso? Destruir sua alma, seu corpo. A gente entende que não. O único ser que tem esse poder seria Deus. Eu acho assim, dele que decidir considerar essas várias premissas. Né? Só Deus teria o poder de destruir nossa alma e nosso corpo. As premissas do chão. E ele não vai fazer isso. E assim, ele está falando da destruição da criação. A lei da destruição, como de fato a gente já falou, é uma lei, ela existe. Né? O planeta ele é renovado. Só passa para o próximo. A discussão que vai vir. Algumas pessoas podem entender que ele está dizendo aqui que Deus, ou que a criação, não é capaz de ser destruída. A destruição acontece diariamente, conforme a renovação. Vamos lá. Mas é muito interessante esse debate. Passarem sobre o mar, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso pardais. A palavra está limitada. Pardais, o que dá à história um tom de eternidade. Talvez se refira ao passarinho, ou simplesmente observem vivismo nas feiras como um armamento dos povos, mostrando que seu valor é infinito. Deus menciona a queda dessas criaturas, quase sem valor, como algo que atrai sua atenção e misericórdia. Assim também, a vida do homem, especialmente no caso dos discípulos, é muito mais valiosa para ele. No caso dos apóstolos, que sofreriam e morreriam por causa da pregação do evangelho. O versículo em contraste com o deísmo, no mais alto grau. Grande consolo. Ver as notas sobre as várias ideias acerca da natureza de Deus e suas relações com os homens. Orígenes disse: nada de tudo quanto é outro aos homens começou sim. A menor moeda em uso entre os romanos de pouquíssimo valor. Essa palavra era usada pelos hebreus, pelos gregos e pelos romanos, para indicar qualquer coisa que tivesse pouco ou nenhum valor. Só sobre o ácido, bem rapidinho, eu coloco que o ácido aqui seria, no contexto de hoje, pouco menos da metade de 1 centavo. Seria 0,5 centavos. Então, é a moedinha de 1 centavo partindo no meio é o ácido. Nada. É bonito que ele fala. No próximo slide ele vai falar de novo de teísmo e deísmo, né, que isso é importante. Ele vai falar de novo sobre isso.
Ele fala do cuidado de Deus. Então, deixa eu falar aqui. Falta esse outro. Eu, né? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Os cabelos todos contados, o que mostra que nenhum cabelo cai sem o conhecimento de Deus. Apesar de um cabelo não ter valor, nem fazer qualquer diferença na vida e na saúde de uma pessoa, mas mesmo assim é objeto dos cuidados de Deus. O tempo verbal no grego, que produziu a tradução, estão contados, indica uma ação completa, com resultados que prosseguem no presente. A ideia é que Deus tem cuidados completos para a vossa vida, incluindo todas as ações e condições. Os homens dão valor ao ouro, a prata ao cobre, as propriedades, mas não notam quando o cabelo e tantos caem na cabeça deles. Mas Deus observa até isso. Esse versículo ensina o deísmo mais elevado em contraste com o deísmo. O texto menciona que Deus não só criou as coisas, mas que também cuida de sua criação, orientando-a segundo os objetivos formados para ela. O deísmo, por outro lado, ensina que Deus criou importar-se com o que sucede, quanto às suas causas, sem jamais interferir em coisa alguma. Segundo o deísmo, Deus nada tem a ver com esse mundo. Jesus, entretanto, ensinou o teísmo, e em nenhuma outra porção das Escrituras há um ensino tão convincente sobre isso como este. Exatamente. O que é bonito é assim, você vai encontrar muitos filósofos que dizem que existe um Deus, criador, etc. Só que ele criou o universo e foi tirar férias. Deixou o universo funcionando sozinho, não cuida da gente. Isso é o deísmo. Tem muito filósofo que pensa assim. O teísmo não, é o que a gente aprende no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, que Deus criou e é o pai que está cuidando toda hora. E não foi tirar férias, né? Não deixou a gente entregue a própria sorte. É muito importante isso, frisar. Porque nem todo mundo que diz, existe um Deus, mas que Deus não, Deus, sabe, um motor que gira tudo, mas não cuida de ninguém, é só uma sua máquina. Não é assim, não é esse Deus frio que a gente entende no cristianismo nem no espiritismo. É um Deus que cuida da criação, está cuidando como pai. Por isso que a palavra pai é a melhor palavra. Pai é a noção que realmente se coaduna muito com a visão espírita, totalmente. A pergunta, eles falam que a inteligência suprema e causa primeiro, né? Você fala assim, uma causa, né? É uma inteligência. Cadê o pai que Jesus falou? Mas assim, ali é a resposta filosófica, né? A gente tem que entender todo o contexto da revelação. Algumas pessoas pegam aquela resposta e querem fazer o Deus espírita um Deus mais distante. Mas ali é isolar a pergunta de todo o contexto que Kardec quer trazer. Pronto. Não tem mais, pois... Mas eu tá rindo, pode ler? Aura, pode ler? Esse é o nosso último vídeo. Quer que eu leia? Você lê a poesia depois do final? Tá. Tá? Deixar a fotografia, né? Essa é a nova ideia já. Certo. Não tem mais coisa. Mais valorosos que muitos passarinhos. Não tem mais coisa. Jesus indica que o cabelo da cabeça do mundo tem o valor de passarinho. Os passarinhos eram usados em comer quase infinitos nos sacrifícios. Como era de menor valor, podia comprar 2 ou 5 produtos dessas moedas. 2 centavos comprar os passarinhos. Isso daria um passarinho grátis. Porquanto, tais passarinhos tinham tão pouco valor à vista dos homens. Ora, desses passarinhos realmente não tem motivo para ter receio do que lhe possa acontecer, porque deve lembrar-se de que Deus observa tudo e promete ter desvelo por nossas vidas em todos os sentidos. O homem vale muito mais que passarinhos, e por isso pode descansar e eliminar o medo, porque tem a garantia de cuidados do Pai. Nesse ponto, Jesus mostra claramente o seu ensino sobre o imenso valor da pessoa humana. Indiretamente, ele garante a sobrevivência da alma, porque dificilmente
Dar-se-ia que um ser de tão grande valor diante de Deus possa deixar de existir em face da morte do corpo. O valor da pessoa humana reside no fato de que finalmente Deus transformará esse ser segundo a imagem do Cristo, o qual a tudo enche em todas as coisas. Olha, eu tenho uma questão que eu não posso já falar aqui, não, porque, de certa forma, eu discordo um pouco com esse entendimento. Não discordo com Lichezei, por favor. Mas a nossa interpretação. Mas assim, porque essa interpretação, ela trata os animais, nesse caso os passarinhos ou pardais, como, de fato, bem inferiores ao ser humano. No sentido mesmo de são menos importantes do que nós. Esse entendimento, não sei se eu concordo, não, porque a criação, ela não, ao meu ver, um pai não faz distinção na sua criação. Eu acho que isso é mais no sentido do que se Deus protege o pequeno, aquele que é mais simples em sua estrutura, também o mais complexo, mas não o menos importante. Mas essa é a visão humana de Deus, né? Nós que criamos a visão que nós temos de Deus. Deus não faz distinção, mas nós fazemos. Tanto que nós achamos os animais muito inferiores que a gente. Né? Haroldo fala isso no programa do Gênesis, né? Haroldo fala disso. Os dias da criação até chegar no dia do homem que tem a possibilidade de coordenar, de dominar os seres criados primeiros ou inferiores na escala, né? Mas aí também eu gosto de você. Assim, a gente, nos olhos de Deus, não teria o homem que vale mais. Né? Como é que a gente pode medir isso? Só Deus vai dizer que vale mais ou menos. Né? Mas a gente fazer um juízo de valor, até da preço a um animal, né? Isso realmente é muito do nosso. Sabe como é que você imaginar isso? Mas também concordo. Mas a relação aqui é assim, olha, os animais, comparados com vocês, são seres mais simples. Então, e Deus não abandona nenhum deles. Imagine vocês que têm uma complexidade, têm afetos, têm, né? Nesse sentido, totalmente. E é essa realmente, porque eu estava falando mais sobre o próprio comentário mesmo desse caso Champ, né? O comentário dá um pouco a entender isso, não sei se era a visão, se era realmente a opinião do Champ. Enfim, acho que vocês falaram aí, complementaram muito bem. Mas ele fala assim, né, irmão? Tais passarinhos tinham tão pouco valor à vista dos homens. Acho que quando ele fala assim, à vista dos homens, né? Os homens assim entendiam que os passarinhos valiam pouco. Jesus pega aquele contexto de, vocês consideram que vale pouco, então eu vou partir no raciocínio. Na visão dos homens. Na visão dos homens, ele decide. Ele não diz assim que eles valem mesmo. Né? Então, na vista, aí Jesus toma isso, vocês não acham que eles valem menos? Tá bom, vocês acham assim. Agora ficou mais claro. Não, obrigado. Aqui no bate-papo, o pessoal entrou num papo desde que só. Sobre a questão de entender a Deus e tal. A gente vai deixar, obviamente, para a próxima semana esse papo, mas é muito importante a gente refletir. Se vocês quiserem até trazer essas reflexões aí para o nosso grupo lá no WhatsApp ou no Face. A gente usa mais o WhatsApp. Né? Vamos fazer então. Pronto, próxima semana se começa. Muito bom. Parabéns pelo material. Esse aí não consigo que falar. Trazer o filho do Estado. A moeda da água. E os canetinhos. Aí, bota a imagem da prece. Também, se vocês puderem, gente, Posso falar? atualizar. Faltou os autores, né, pra gente
Posso falar? Gente, está mudo, não estou ouvindo nada. Faça um sinal aí para mim, por favor. Ah, beleza, ok. Beleza. Bom, antes de finalizar, eu queria agradecer a Thalisson, né, principalmente pela paciência aí. O fato da gente ter que fazer essa atividade assim um pouco à distância é um pouquinho difícil, assim, às vezes a gente trocar ideia, e eu agoniei muito o juízo de Thalisson, né, eu peço desculpa por isso, até eu perceber e me lembrar que meu programa é diferente do de vocês, porque eu trabalho com o BR Office, que é o programa do meu trabalho, e as desconfigurações, assim, me deixaram no estresse, coitado, e agoniando Thalisson. Eu peço desculpa aí, agradeço a paciência, viu, Thalisson? Mas, assim, foi uma boa troca, assim, foi muito bom fazer esse trabalho, e uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que semana que vem eu não vou poder estar presente, né, eu já tinha conversado isso com antecedência com o Thalisson, porque eu vou estar sem internet, quer dizer, o único lugar que eu vou ter internet, eu não vou poder acessar, né, por conta de palestras que vão estar ocorrendo no momento, mas o Thalisson me tranquilizou, disse que dá para levar de boa e tal, e aí estou mais tranquila. Eu queria deixar um abraço a todos. Vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, vamos agradecer a oportunidade da gente aprender, da gente desenvolver as nossas virtudes, trabalhar os nossos defeitos. Mais um dia de aprendizado, mais um dia de trabalho. Somos muito gratos por toda essa oportunidade e que possamos aproveitá-la dando o melhor da gente, o nosso melhor sorriso, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores atitudes. Que possamos emitir pensamentos de paz, pensamentos de amor e de esperança para as pessoas que estejam precisando de amparo nesse momento. Pedimos força para as realizações e para as tarefas que nos cabem cumprir. Agradecemos os ensinamentos e que possamos honrar todo esse conhecimento que a gente recebe. Honrar através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos perante a vida e perante as outras pessoas. Que assim seja. Que assim seja. Boa semana para todos. Deixa eu botar ali. Gente, estamos vendo. Fiana. Estão vendo. Tchau. Boa semana. Boa semana, até que vem, gente.